Olá, pessoal! Meu nome é Tainara Soares e eu vim aqui contar um pouco da minha experiência sobre recuperação de nascentes durante meu mestrado em Engenharia Ambiental no Instituto Federal Fluminense, onde eu tive a felicidade de ser orientada pelo professor Vicente e auxiliada pelo bolsista Gabriel nas análises de água das nascentes do Quilombo Boa Esperança, lá no Lab Foz. Então, contando um pouco da minha experiência para vocês, a minha dissertação se intitulou Avaliação do Estado de Conservação de Nascentes em um Território Quilombola, Estudo de Caso no Quilombo Boa Esperança, Areal, Rio de Janeiro. Eu fui orientada pelo professor Luiz Felipe Umbelino e o professor Vicente, ambos da pós-graduação em Engenharia Ambiental, do IFE. O professor Vicente é o coordenador do curso que nós estamos fazendo sobre nascentes. A área de estudo é o Quilombo Boa Esperança, localizado na cidade de Areal, no estado do Rio de Janeiro. Esse quilombo se localiza na bacia hidrográfica do Rio Fagundes. Ele tem aproximadamente 242 hectares de ocupação permanente de domínio, segundo o INCRA, no ano de 2016. E devido a esse meu projeto, essa área está sendo expandida. Foi uma contribuição muito importante desse projeto para a comunidade. Lá vivem aproximadamente 84 famílias e a única fonte de água que eles têm são as nascentes que nascem no próprio território. E essas nascentes, embora sejam em grande número, muitas se apresentam degradadas, algumas até secas, como a gente pode ver aqui pelas fotos. E a maioria dessas nascentes apresenta baixa qualidade das águas devido ao gado solto na comunidade e pela tentativa falha de cercamento. Então, a gente pode ver aqui fezes do gado bem próximo aos olhos d'água. Então, o meu projeto, tentando mitigar esse problema, buscou mapear as nascentes indicadas como principais pelos moradores, analisar suas águas e investigar a percepção ambiental dos integrantes da comunidade, realizando-se uma ação de educação ambiental ativa. O objetivo geral da pesquisa foi avaliar o estado de conservação das nascentes através da percepção ambiental dos moradores da comunidade e, além disso, propôs um mapeamento participativo, análise das águas e soluções de engenharia para a preservação e recuperação das nascentes presentes nesse território. Aqui a gente vê mais uma imagem de uma das nascentes. Minha dissertação foi composta por 3 artigos. O primeiro artigo, que foi o artigo da qualificação, se intitula Avaliação do Estado de Conservação de Nascentes, estudo de caso em um território quilombola estabelecido na bacia do Rio Fagundes. E realizou-se um estudo de caso em 2 subbacias pertencentes ao quilombo, com o objetivo de mapear as nascentes principais da região, para avaliação macroscópica do estado de conservação das suas águas. O que nós fizemos? Nós observamos essas nascentes e elaboramos um ranking com as nascentes mais degradadas e menos degradadas. O segundo artigo, falando de forma rápida, foi um mapeamento participativo realizado com a comunidade, por isso o título usa o mapeamento participativo para a percepção ambiental na comunidade do Quilombo Boa Esperança, onde alguns integrantes da comunidade compareceram a essa oficina e, junto ao mapa físico, olhando as fotos de questões ambientais da comunidade, nós discutimos várias questões ambientais e eles chegaram a algumas conclusões e diretrizes para a comunidade, sendo que o mais importante delas seria a educação ambiental. Então, o objetivo desse artigo foi relatar a percepção ambiental da comunidade quilombola Boa Esperança, manifesta por meio da metodologia do mapeamento participativo. E o terceiro artigo se intitula Análise Físico-Química e Microbiológica das Águas das Nascentes do Quilombo. Aqui está a nossa equipe, o professor Vicente,
o professor Umbelino, integrante da comunidade, aqui o líder da comunidade Seu Celso, e o bolsista Gabriel. O que nós fizemos? Nós realizamos uma análise e olhamos os parâmetros físico-químicos e também os parâmetros microbiológicos. Esse artigo eu vou detalhar um pouco mais. Nós coletamos, então, as águas em intervalos de um mês, no dia 25 de março, 21 de abril e 26 de maio de 2017, em 14 pontos, sendo 13 desses pontos nascentes. Um ponto desse é um bebedouro natural. Nós analisamos, então, essas 13 nascentes e a escolha desses pontos foi realizada pelos próprios moradores, que indicaram essas nascentes como as principais nascentes da região. Cada ponto foi georreferenciado, fotografado e teve suas características ambientais locais anotadas. As águas coletadas foram encaminhadas para análise no Lab Foz. E lá nós fizemos análises físico-químicas, que ocorreu no dia posterior à coleta, por meio de uma sonda multiparâmetros. E a análise microbiológica aconteceu por meio da técnica Colilert, também no dia posterior à coleta. Aí, nós analisamos de acordo com a resolução CONAMA 357 e também a portaria 2914 do Ministério da Saúde. E identificamos que nenhuma das nascentes atingiram os 8 parâmetros de adequabilidade ao consumo humano, infelizmente. Portanto, as águas de todas as nascentes não se encontravam potáveis e assim não eram recomendadas ao consumo humano. A partir disso, então, nós propomos medidas sanitárias e ambientais para que a comunidade reivindicasse junto ao poder público e realizasse dentro das suas casas também. Primeiro é o uso do filtro, tratamento simples. O segundo, a eliminação de materiais com substâncias contaminantes que eles usam ainda para proteger as nascentes. O terceiro, o cercamento dessas áreas para que o gado não invada e não contamine com suas fezes. O quarto, a eliminação de fossas e instalação de outros métodos de tratamento como biodigestores. A quinta medida, a recuperação mecânica das nascentes mais degradadas. Sexta medida, o reflorestamento das nascentes menos degradadas. E 7, conservação de todas as nascentes que se encontravam em bom estado de preservação. De acordo com essa recomendação 5 de recuperação mecânica, nós fizemos mais uma oficina, que foi a recuperação mecânica de uma nascente degradada, escolhida pela comunidade como a nascente mais importante, porque abastece a 10 famílias. E aí nós fizemos essa recuperação mecânica. E uma semana após essa recuperação mecânica, eu voltei lá para coletar uma amostra de água e vimos que, por meio da análise microbiológica, que elas se encontravam ausentes de coliformes fecais. Foi um grande ganho para a comunidade. Finalmente, uma nascente com água potável. Agradeço a atenção, relatei aqui rapidamente minha experiência e podemos trocar mais experiências aí com os colegas. Obrigada.